E como que foi pra você, assim, mesmo que você disse, né, a respeito... Você lutou muito com, acredito que se não foi o maior, mas foi um dos maiores adversários, o seu Amaury Bittetti, né? Foi. E você sempre teve o Carson do outro lado gritando contra, né? E depois você disse mesmo treinando com seus adversários ali e tal. O que passou assim pela sua cabeça? Como é que era conviver com o Carson Gracie, o lendário Carson? Olha, o Carson sempre foi uma figura icônica, né, no jiu-jitsu, desde muito cedo. Eu comecei a competir e viver esse mundo, né, próximo da família ali com 15 anos de idade. O Jacaré sempre foi um cara muito próximo de todos os lados, né? Ele era aluno do Hollis, mas o Hollis e o Carson tinham academia no mesmo lugar, né? Era o mesmo prédio, eles revezavam os dias, né? Então o Jacaré era muito próximo do Carson. O Carson tinha um carinho pelo Jacaré muito grande e, consequentemente, pela gente que era aluno do Jacaré. Mas eu sempre lutei contra os alunos do Carson. Eu lembro que o meu primeiro campeonato, eu cheguei na final com o Braulio Carsalade, que era um dos campeões do Carson na época. A gente lutou, a luta foi empatada, né, na faixa azul ainda. E aí eram 3 bandeiras na época, né? O juiz central só fazia ali a marcação de ponto, mas quem decidia eram as bandeiras. E aí a primeira bandeira eu olhei, foi pro Braulio. Olhei a segunda, foi para mim. Quando eu olhei a terceira, era o Carson. Cara. E aí ele obviamente levantou pro Braulio e tal. Mas a gente sempre teve uma relação de muito carinho, né? Desde sempre. E eu lutei com todos os alunos do Carson. Quando aconteceu da gente treinar junto, a gente obviamente, cara, estreitou os laços, né, de uma forma assim, muito especial. Até o ponto do Carson, quando a gente terminou o evento, que a gente foi campeão e tal, ele veio emocionado para mim e falou: você nunca mais vai lutar contra um aluno meu. Né? Você é da família agora, você nunca mais vai lutar contra aluno meu nenhum. Falei: pô, obrigado, mestre e tal, não sei o quê. Deu 2 meses, a gente estava se matando, ele do outro lado falando que eu estava ganhando roubado. Né? Acho que eu nunca ganhei do aluno do Carson que ele achasse que a vitória era justa, eu estava sempre roubado. Mas o Carson era um cara muito especial, né, cara? Eu aprendi muito com o Carson, foi disparado o maior treinador que o jiu-jitsu já teve, o maior fazedor de campeão que já existiu. Sabia muito, né? Ele tinha uma simplicidade que só consegue chegar nesse extrato do simples quem tem um conhecimento absurdamente grande, né? Então acho que o Carson era isso, assim, ele tinha um jeitão dele, grosseirão, simples, mas ele só te falava o que ia acontecer e o que valia falar. Não tinha... Eu lembro que ele falou para mim umas semanas antes da luta, eu estava treinando muito bem e tal. Ele falou assim: essa luta vai ser uma barbada, você não vai tomar um tapa. Eu falei: tá bom, né? Tomara e tal. E, de fato, Aconteceu. Não pode saber muito, né? Eu não tomei nenhum tapa, entendeu? Ninguém relou no meu rosto, entendeu? Foi uma luta dura, mas relativamente tranquila, assim. Nada me aconteceu e o Carson sabia que isso ia acontecer. Parecia que já tinha o script pronto, sabe? Ele dava aula de jiu-jitsu, de MMA também? Como é que é? Cara, não existia MMA, né? Era jiu-jitsu sem kimono, o que vai acontecer na hora, né? Vale tudo, funciona assim. Você vai treinar por baixo, porque se você cair por cima, a luta acabou. Então, a dificuldade é quando você está por baixo. Então, ele fazia um treino que era o que a gente usa no jiu-jitsu como rodízio de guarda, né? Só que era com a fila de cara para te bater de fato, né? E você tinha que se defender. Ele falou: se você não apanhar aqui, você não vai apanhar em lugar nenhum. E não era qualquer um, só os melhores. Né? Então era um treino totalmente voltado para o vale tudo. Não tinha jiu-jitsu, quer dizer, não tinha jiu-jitsu. Tinha muito jiu-jitsu, mas sempre com uma preparação para a luta, né? Então a gente treinou durante 6 meses, porque a luta foi adiando e tal. A gente teve 6 meses de treinamento com o Carson, que foi inesquecível, assim. Foi uma coisa muito especial. O engraçado é que ele não colocava o kimono, né? Ou se colocava, era poucas vezes. Não, então, o Carson nessa época, cara, ele já não dava mais aula, né? Foi até os próprios alunos do Carson tiveram uma experiência dentro desses 6 meses que eles normalmente não tinham, porque o Carson não estava mais no dia a dia dando aula. E, de repente, a gente tinha o Carson todo dia no tatame, ensinando, dando aula, mostrando, corrigindo. Né? Então, foi realmente um momento especial para o jiu-jitsu. E eu
tive a oportunidade de viver isso, né? Foi muito legal. Histórico, né? Com certeza. O Carson, ele chegou a competir também? Foi competidor? Cara, o Carson foi o maior lutador da família Gracie. Se eu não me engano, parece que o Neymar passou o Carson em número de lutas agora. Neymar Gracie, né? O Neymar Gracie. Mas o Carson lutou muito, cara. O Carson lutava tudo. E o Carson que vingou a derrota do Hélio Gracie pro Valdemar Santana. Lutou com o Valdemar Santana 6 vezes, lutou com o Passarinho, lutou com todo mundo que existia na época. O Carson era o maior campeão. Entendeu? Nunca perdeu, era o lutador da família. Antes do Rickson, então, tudo que o Rickson fez, o Carson... Não, o Carson é muito antes do Rickson. Né? Antes. Existem, se a gente for pegar os grandes nomes da família, tem o mestre Carlos Gracie, que é o que aprendeu primeiro, o Hélio, que foi o professor e o grande lutador da época, né? Década de 50 ali e tal, até antes um pouco. Depois tem o Carson, que substitui o Hélio. Então o Hélio vai parando, o Hélio tem a luta com o Valdemar Santana, ele já tinha 40 e blau, quando ele fala que não era nenhuma luta, foi uma briga, né? Porque era uma desavença pessoal e tal. Depois vem o Carson, que reina durante muitos anos. Depois vem o Hollis, e aí o Hollis tem a carreira interrompida, porque ele falece com 33 anos de idade. De acidente asa delta, né? Então, o Rickson assume prematuramente a cadeira do líder da família, porque o Hollis falece. E o Rickson era novo ainda, né? E ele toma esse lugar e se torna, de fato, o que as pessoas esperavam que ele se tornaria, o melhor da família, o melhor cara que eu tive a oportunidade de treinar. Um cara com jiu-jitsu, realmente um entendimento da luta muito diferente, um jiu-jitsu de muita qualidade. E ele é talvez depois dele tem o Roger, né, como grande nome da família. Então você teria aí Carlos, Hélio, Carson, Hollis, Rickson e Roger. Mas você acredita que o Hollis ele era melhor do que o Rickson, assim? Eu não acredito porque eu não vi, né? Mas eu escuto as histórias e o Hollis era definitivamente melhor que o Rickson, porque ele era mais velho e o Rickson treinava com ele era quase um professor do Rickson. O Rickson passaria o Hollis? Ninguém vai saber nunca, né? Porque o Hollis não viveu para tanto, né? Mas o Hollis, na época que ele morreu, ele era o número 1 da família, indiscutivelmente. Que era muito bom também o Marcelo Berg, né? O Marcelo já é um aluno do Rickson, né? Do Rickson. Que eu convivi muito, tive muita sorte de ter ele como um grande amigo, como meu professor também. Ele foi um cara que me ensinou muito de Vale Tudo. Quando eu fui treinar com o Carson, toda a base que eu tinha de Vale Tudo eu tinha aprendido com o Marcelo. Eu comecei fazendo as primeiras aulas de Vale Tudo com o Reison Gracie, que é um querido que ia de tarde na Academia do Jacaré ensinar a gente e tal. E depois eu treinei bastante com o Marcelo. O Marcelo me ensinou muito. E aí a gente foi juntos treinar com o Carson. Aí ele se machucou e não pôde continuar o treinamento. Então você pode considerar um Gracie. Só faltou no sobrenome ali. Não, assim, eu acho que a história do jiu-jitsu, e isso é uma outra coisa que muitas vezes acho que as pessoas não realizam. A história do jiu-jitsu que a gente pratica e conhece é a história do jiu-jitsu da família Gracie. Você ser contra a família Gracie é você renegar essa história. E o ser contra não quer dizer que você não possa competir contra um Gracie, né? Eventualmente, isso aconteceu na minha vida. Eu lutei contra o Jean-Jacques, que é machado, mas era da família, né? Era da linha do Carlinhos ali. Mas a família Gracie sempre foi muito próxima, né? O Jacaré foi criado com eles. O Jacaré é como se fosse irmão do Carlinhos, do Crolin. Eles eram muito próximos. Morou com o Hollis, né? Então, a imagem que nos foi passada da família Gracie é o que eu passo do Jacaré para os meus alunos hoje. É uma linhagem direta. Eu tenho uma gratidão gigantesca pela família, por tudo que eles fizeram e por todo o carinho que eles me trataram sempre, né? Em diferentes momentos, em diferentes lados da família, porque entre eles tiveram muitas desavenças também, né? O Carson saiu, aí tem o lado do Rickson, aí tem o lado do Carlinhos Gracie, tem diversos lados, mas o Jacaré sempre teve uma relação muito boa e eu, consequentemente, também,
né? Então eu tive a experiência de treinar com o Carson durante esses 6 meses. Eu tive a experiência de treinar com o Rickson há muitos anos, né? Tive uma abertura de poder treinar com o Rickson de 95, de 89, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, até 98, quase 10 anos de treino constante, né? Aprendi muito, o Rickson me ensinou muito. Tem uma relação ótima com o Carlinhos, um cara fantástico. Então, a família Gracie, a gente deve ser grato. A gente não é... Se não fosse eles, a gente não estava aqui. Você conviveu com o Renzo também? O Renzo é da minha geração, né? O Renzo o Renzo treinava com a gente quando ele era faixa roxa. Ele visitava a Academia do Jacaré lá, a gente treinava junto e tal. Um cara super querido, super amigo. Bem humilde, gente boa pra caramba. Não, o Renzo é especialíssimo, né? E um cara que ele é um pouco mais velho que eu de idade, mas eu me graduei antes dele no jiu-jitsu. Então a gente sempre foi muito próximo. O Renzo é um cara muito querido. Então, assim, eu sempre me dei muito bem com a família inteira, nunca tive problema com ninguém e sou muito grato a todos eles. E na sua visão, o que você acha qual era o diferencial do Rickson Gracie para a época que ele era, se for comparar com o nível, né? Tava a luz à frente, assim, da... Então, cara, ele era diferente mesmo. Ele tinha ele era um Gracie maior do que os outros, né? Em termos de capacidade física, assim. Ele era um cara de quase 90 quilos. E tinha um entendimento da luta, um jiu-jitsu muito refinado. Não sei o que... são muitos pontos, né, que fazem um cara ser excepcional, né? Acho que ele era um fora da curva, ele era Você falou um que outlier. treinou com ele, né? Showman. Eu treinei bastante. Tem uma passagem entre muitas lições que eu tive com ele. Uma vez a gente estava aqui em São Paulo, eu trouxe ele para um seminário e a gente estava treinando na academia. E a gente estava treinando, já tinha, sei lá, uma meia hora de treino. Eu estava treinando muito bem. E eu olhei para a cara dele, eu estava morto, já tinha uma meia hora treinando. Eu olhei para a cara dele, ele estava, tipo, uma cara de paisagem, assim. Eu falei, nossa... Pedir para parar, eu não vou, né? Pai, eu tô cansado, né? Não vou fazer isso com o mestre, né? Vamos aí, né? Vamos treinar. Mas ele com a cara de muita tranquilidade. Mas eu tava por cima, eu falei, vamos lá, continuar aqui, né? Mas eu não via muito como, né, uma defesa muito apurada, não conseguia chegar muito nos golpes e tal. E aí, não sei se ele me raspou, se ele me capotou, enfim. Eu caí por baixo. E aí veio aquela mensagem, né? Eu falei, puta, o cara tá descansado, eu tô morto. Ele tá por cima, eu tô por baixo, puta, vai dar ruim. Aí ele montou e me pegou. Quando eu bati, ele caiu morto pro lado. Ele tava, tipo, tão cansado, né, quanto, mas ele não demonstrou, né? E talvez essa tenha sido uma das grandes lições que ele me ensinou, né? Assim, como é que você... Chega uma hora que não é mais o componente técnico, porque todo mundo sabe jiu-jitsu, né? É como você lê o seu adversário emocionalmente. O quanto você consegue não mostrar o que você está sentindo e o quanto você consegue ler do que o teu adversário está sentindo, né? Isso determina os momentos, determina o ritmo, isso determina a pressão que você vai colocar, a energia que você vai colocar, né? Então, foi uma das passagens que eu tive com ele, assim, entre várias. Ele é realmente um gênio, assim, né? Muito fora de série. Caraca, muito legal.